A praga das rãs, capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: Entra na presença de Faraó e diz-lhe assim: diz o Senhor: Deixa ir meu povo para que me sirva. E se recusares, deixá-lo-ei, eis que eu castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirás rã, que subirão e entrarão em tua casa, a câmara na qual dormes, e sobre tua cama e nas casas de teus servos, e sobre teu povo, em teus fornos e em tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti, sobre teu povo e sobre todos teus servos. O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão: Estende tua mão com a tua vara sobre os rios, ribeiros e tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. E os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram rãs subirem sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Orai ao Senhor para que tire as rãs de mim e de meu povo, e deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Digna-te dizer-me quando devorar por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e de tuas casas, fiquem somente no rio. Ele disse: Amanhã. E Moisés respondeu: Seja conforme tua palavra, que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs retiraram-se-ão de ti e de tuas casas, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no rio. Então sairão Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor no tocante às rãs que havia trazido sobre Faraó. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, das fazendas e dos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirava mal. Vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os escutou, como o Senhor dissera. A praga dos piolhos. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram. Arão estendeu sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, o qual se converteu em piolhos, tanto nos homens como nos animais. Todo o pó da terra se converteu em piolhos na terra do Egito. Fizeram os feiticeiros o mesmo, para produzir os piolhos com seus encantamentos, mas não o puderam. E houve piolhos tanto sobre os homens como sobre os animais. Então os feiticeiros disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os escutou, como o Senhor dissera. A praga das moscas. O Senhor disse a Moisés: Levanta-te pela manhã e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá ao rio e diz-lhe assim: Diz o Senhor: Deixa ir meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir meu povo, eis que eu enviarei sobre ti, sobre teus servos, sobre teu povo e sobre tuas casas toda a classe de moscas, e as casas dos egípcios se encheram de toda a classe de moscas, e também a terra onde eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, que habita meu povo, para que nela não haja qualquer classe de moscas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Eu farei distinção entre meu povo e teu povo. Amanhã se fará este sinal. Assim fez o Senhor, e veio toda a classe de moscas
molestadora sobre a casa de Faraó, sobre as casas de seus servos e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida por causa delas. Então Faraó chamou Moisés a Arão e lhe disse: Ide oferecei sacrifícios a vosso Deus na terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificassemos a abominação dos egípcios diante de seus olhos, não nos apedrejariam eles? Havemos de ir caminho de 3 dias pelo deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenar. Disse Faraó: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Apenas não vades muito longe. Orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que, ao sair eu de tua presença, rogarei ao Senhor que as diversas classes de moscas se retirem amanhã de Faraó e de seus servos e de seu povo, contando que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Retirou todas aquelas moscas de Faraó e deu seus servos e de seu povo, sem que ficasse uma sequer. Mas Faraó endureceu ainda dessa vez seu coração e não deixou ir o povo. A praga no gado, capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés: Entra na presença de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva, porque se recusares e deixá-los ir e ainda o detiveres, eis que a mão do Senhor será contra teu gado, que está no campo, cavalos, jumentos, camelos, vacas e ovelhas, com praga gravíssima. E o Senhor fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, para que nada morra do que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um prazo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. No dia seguinte fez o Senhor isso, e morreu todo o gado do Egito, mas o gado dos filhos de Israel, esses não morreu nenhum. Então Faraó mandou ver, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir ao povo. A praga das úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai punhados de cinza de um forno, e Moisés a espalhe para o céu diante de Faraó, e torna-se o pó sobre toda a terra do Egito, e produzirá tumores com úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E tomarão cinza do forno e apresentarão-se diante de Faraó. E Moisés espalhou ao céu, e houve tumores que produziram úlceras tanto nos homens como nos animais. E os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia úlceras nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor dissera a Moisés. A praga de granizo. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te pela manhã e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva, porque dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre teu coração, sobre teus servos e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Pois agora eu estenderei minha mão para ferir a ti
e a teu povo com pragas, e serás tirado da terra. Mas deveras para isso te tenho mantido, para mostrar em ti meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, a estas horas, eu farei cair muito grave chuva de granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher teu gado e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo e não for recolhido à casa, a chuva de granizo cairá sobre ele e morrerá. Aquele dentre os servos de Faraó que temia a palavra do Senhor fez fugir seus criados e seu gado para casa. Mas aquele que não colocou em seu coração a palavra do Senhor deixou seus criados e seus gados no campo. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, para que venha chuva de granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor fez trovejar e cair chuva de granizo, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Houve, pois, chuva de granizo e fogo muito grave, como nunca houve em toda a terra do Egito desde que foi habitada. E a chuva de granizo feriu toda a terra do Egito, tudo que estava no campo, tanto os homens como os animais. Dessa maneira, o granizo feriu todas as ervas do campo e quebrou todas as árvores do Egito. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. E ele disse: Esta vez peguei, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor para que cessem os trovões de Deus e a chuva de granizo, e vos deixarei ir, e não vos detereis mais. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu saia da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de granizo, para que saibas que o Senhor é a terra. Porém, eu sei que nem tu, nem teus servos ainda não temeis a presença do Senhor Deus. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque não estavam crescidos. Saiu Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões, e a chuva de granizo não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva havia cessado, e o granizo e os trovões, continuou a pecar. E endureceu o coração, e ele e seus servos. O coração de Faraó se endureceu, e não deixou que os filhos de Israel fossem, como o Senhor dissera, pela boca de Moisés. A praga dos gafanhotos, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Apresenta-te a Faraó, porque eu endureci seu coração e o coração de seus servos, para mostrar entre eles estes meus sinais, e para que contes a teus filhos e a teus netos as coisas que eu fiz no Egito, e meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se então Moisés e Arão a Faraó. Eles disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo para que me sirva, e se ainda recusares, deixa-lo ir. Eis que amanhã eu trarei sobre teu território gafanhotos, os quais cobrirão a face da terra, de tal maneira que não poderão vê-la, e eles comerão o resto que escapou e os que vos resta da chuva de granizo.
Comerão também toda árvore que cresce no campo, e encherão tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem teus avós, desde que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando será este homem um laço para nós outros? Deixa irem estes homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão tornaram a ser chamados à presença de Faraó, o qual lhe disse: Ide, sirve ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com nossos meninos, e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossas vacas. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. E ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como vos deixarei ir a vós e vossos meninos? Vede como tendes más intenções. Não será assim. Ide agora vós, os varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que me pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para trazer gafanhotos, para que subam sobre toda a terra do Egito e consumam tudo o que a chuva de granizo deixou. Estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre toda a terra um vento oriental todo aquele dia e toda a noite, e ao amanhecer o vento oriental trouxe os gafanhotos. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o país do Egito. Eram tão numerosos como nunca houve antes, nem haverá depois, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e consumiram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de granizo. Nada verde ficou nas árvores, nem nas ervas do campo, por toda a terra do Egito. Então apressou-se Faraó em chamar Moisés e Arão, e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Mas rogo-vos agora que perdoeis meu pecado somente desta vez. Ei que oreis ao Senhor vosso Deus, para que tire de mim somente esta praga mortal. E Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um fortíssimo vento ocidental e tirou os gafanhotos, e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto sequer ficou na terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou que os filhos de Israel fossem. A praga das trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés sua mão para o céu, e houve densas trevas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, nem ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, sirve ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco vossas crianças. Moisés respondeu: Tu também nos tens de dar sacrifícios e holocaustos, para que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Nossos gados também irão conosco, não ficará nenhuma unha, porque deles havemos de tomar para servi-lo ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. E lhe disse: Faraó,
retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais meu rosto, porque no dia que vires meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, não verei mais teu rosto. O anúncio da 10ª praga, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois eles vos deixará ir daqui, e sem dúvida expulsá-lo-á totalmente daqui. Fala agora ao povo e que cada um peça a seu vizinho e a cada uma a sua vizinha joias de prata e de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também Moisés era um varão muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse, pois Moisés: Assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e morrerá todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor por toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá, mas contra todos os filhos de Israel, desde o homem até o animal, nenhum cão sequer moverá sua língua, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E desceram a mim todos estes teus servos, e inclinados diante de mim dirão: Vai tu e teu povo que te segue, depois disso eu sairei. E saiu muito irado da presença de Faraó. O Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante de Faraó, pois o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou que os filhos de Israel se fossem de sua terra.